Nesse vídeo aqui eu vou moldar o rosto da Luísa Sonza no rosto da Mortiça, na versão desenho da família Addams. Eu estava pensando em moldar dessa vez o rosto da Luísa Sonza no molde da Bella, na versão do Detona Ralph, que é a versão mais atualizada, mais 3D, enfim. Mas eu achei esse molde de Mortiça. Aí eu pensei, cara, vou fazer. E não vou fazer do jeito que eu fiz moldando o rosto moldando a Luísa na Mulan. Porque o da Mulan eu praticamente reconstituí, né, a Luísa. Eu refiz tudo, eu refiz pele, eu refiz cabelo, enfim. Dessa vez eu não pretendo fazer isso, no máximo, eu vou fazer uns contorninhos, eu vou tentar fazer aquele misturando personagem, moldando, né? Personagem, raiz. Sabe o raiz? Que é moldar mesmo, assim, não reconstituir. Eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Eu faço vários moldando, vários misturando. E tem um misturando que é só moldando mesmo. E é essa vibe que eu vou tentar seguir. Bom, vamos começar, né? Eu vou explicar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Pra começar, eu comecei a moldar o rosto da Luísa dentro ali do molde da Mortiça. A Mortiça tem um rosto bem mais alongado que o rosto da Luísa Sonza. O que eu fiz? Eu aproveitei o queixo da Luísa para alongar esse rosto. E aí depois eu vou complementar, sabe? E que caiu como uma luva, foi perfeito, porque eu não precisei desconstituir nada, porque o queixo da Luísa encaixou bem certinho aqui, sabe? Aí eu basicamente arrastei. Depois que eu fiz isso, tem a parte das sobras do cabelo. E essa parte das sobras do cabelo que eu fui encaixando em toda essa extensão que vocês estão vendo. E aí eu simplesmente vou puxando e vou encaixando para ficar bem moldado, sabe? Para ficar dentro aqui do padrão aqui, ficar dentro do molde da Mortiça. Fiz de um lado, decidi fazer do outro. E como eu falei para vocês, eu deixei os formatos mesmo, porque eu não pretendia reconstituir. Como eu não pretendia reconstituir, eu decidi fazer desse jeito assim. E depois que eu moldei toda a parte do cabelo da Luísa, no molde ali da Mortiça, eu decidi clonar a foto da Luísa, que eu já tinha ali. E aí recortar algumas partes através do laço. Então, por exemplo, eu recortei a parte da boca dela. E aí eu fui e posicionei pequenininha ali, ó. Nessa parte aqui que vocês estão vendo. E aí eu fui fazendo isso com todas as outras partes, para eu não precisar arrastar. Como o nariz da Luísa, vamos supor, é um tamanho normal e o da Mortiça é bem pequeno, se eu fosse arrastar isso, provavelmente não ia ficar legal. Por essa razão que eu não fiz. Outra coisa que eu também não fiz, pessoal, foi arrastar muito o olho. Eu vou deixar o olho da Luísa encaixado desse jeito e só o que eu vou arrastar, esticar para encaixar é a parte da pálpebra da Luísa, para ficar esticada igual da Mortiça. Então, esses são alguns detalhinhos. Aí, nessa parte, eu peguei o tom de pele da Luísa e aí eu fui, no caso, passar por cima, né? Tipo assim, eu fui, no caso, camuflar essas partes aí que estavam a mais. Só que o que acontece? Eu tinha que fazer com uma parte de cima. Então, eu decidi moldar primeiro, tudo certinho, e aí depois ir fazendo. Eu também apaguei os excessos aqui do rosto da Luísa, que eu achei que não tinha necessidade, que foi a partir dos traços dela, né, que é olho, boca, nariz. Eu fui encaixando, então eu fui só apagando esse excesso que ia me ajudar na hora de fazer a reconstituição da pele. Outra coisa que eu também fiz foi esse contorno aqui do olho, para ficar bem certinho. Aproveitei do outro lado. Aí eu aproveitei que eu já estava mexendo nisso, né? E fui também tirando o excesso aqui do redor do nariz, que o nariz da Mortiça é bem pequenininho. Depois que eu fiz isso, eu vim, coloquei, posicionei na parte de cima, vim e vou arrastando a parte da pálpebra. Que foi o que eu falei pra vocês, que eu ia arrastar. Vocês lembram que eu falei? Que eu não ia modificar o olho da Luísa, só arrastar essa parte da pálpebra, porque realmente a Mortiça, nessa parte do desenho, a pálpebra dela tá bem grande. E aí, depois que eu fiz isso, eu só vou reconstituir. Então, essa aqui é a parte que eu mais modifiquei, assim, no sentido de arrastar, sabe? Porque eu usei a ferramenta laço e ela supriu muito bem. E eu gostei que o tom da sombra que a Luísa tava usando
meio que serviu de demarcação de pálpebra, sabe? E aí, depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel aerógrafo e vou tampando todo o excesso aí, tá vendo? O nariz, a boca da Luísa, que é a foto de baixo dela, né? Que mostra os traços dela normal, tipo, que eu vou camuflar. E aí, eu vou fazendo isso, eu vou dando batidas e arrastando algumas partes, assim, que eu quero camuflar bastante. E aí eu vou fazendo toda essa marcação aqui, faço também aqui da sobrancelha, faço na outra também. E aí eu vou encaixando aqui também debaixo dos olhos, pra ficar bem bonitinho. Faço aqui também na parte do queixo, que ficou bem esticado, né, que eu precisei esticar bastante o queixo. E aí, depois que eu tampo tudo certinho, aí eu venho fazendo o contorno. Na Luísa, eu decidi fazer um contorno bem acentuado, porque a gente tá falando da mortiça, né? E não faz muito sentido deixar a mortiça sem contorno. Sendo que, olha, os contornos dela são bem demarcados. Então, eu fiz esse contorno. Aí, eu peguei um tom também de um loiro escuro, digamos assim, para fazer a sobrancelha. E o sobrancelha da mortiça não tem segredo nesse desenho, então é basicamente 2 riscos finos. E aí, depois que eu fiz isso, eu tirei o molde pra ver como que tá ficando o rosto. Aí, eu queria assim, tá vendo? Sem muita marcação. Então, pra finalizar, eu só vou fazer o contorno, só que eu cometi um erro que eu fiz esse contorno em cima da camada. Então, eu vou precisar apagar e depois refazer esse contorno aqui. Mas aí eu decidi não tirar, sabe assim? Deixar pra vocês verem. E aí eu fui encaixando. Aí depois que eu fui perceber que eu fiz tudo um em cima do outro, sabe? Aí eu fiquei tipo, droga. Aí eu vou ter que fazer de novo. Basicamente é isso. Aí eu descrevendo as coisas, né, gente? E aí faço, né? Faço toda essa moldagem aqui. E depois eu volto e retiro. Porque, como eu falei pra vocês, ficou em cima da linha. Aí eu ia diminuir a opacidade, não ia dar conta. Aí, o que eu fiz? Eu fiz por baixo, que é a parte certa, né? E fiz toda essa demarcação. Por fim, eu nem diminuí a opacidade, eu deixei ele bem marcado assim. Mas eu gostei desse tipo de moldando, pessoal, porque eu não refiz, sabe? O da Mulan, eu gostei do resultado, mas eu praticamente refiz a Luísa Sonza. E aqui eu meio que moldei mesmo. E aí ficou assim, eu vou mostrar o resultado maior pra vocês verem. Bom, pessoal, esse aqui foi o resultado final. Como eu falei pra vocês, ficou bem arrastado. Mas eu não reconstituí a Luísa, então eu gostei do jeito que ficou. Eu achei que o nariz e a boca o olho foram as partes da Luísa que ficou mais realista. Se inscrevam no canal, link do curso de Bispaint na descrição e até o próximo vídeo.